Não façam sombra por fazer sombra. A sombra é a simulação de luta. Perna esquerda, perna direita e mão direita. Tudo combinado. O adversário fez o lean back. Olha lá. Entrei. E ele começa a entender o movimento do chute circular, livrando o joelho de lesão. Fala galerinha, beleza? Galerinha, vamos hoje falar um pouquinho sobre a sombra, né? A sombra ela serve muito para o aluno entender os seus movimentos. Primeiro eu gosto de dar essa consciência corporal para o aluno e depois ele começa a fazer o jogo frente a frente. Então toda a aula minha começa com um round de sombra pelo menos, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos de sombra, galera. Montado a base, certo? Montado a base e mostrado para o aluno a postura que ele deve ter, a gente começa a entender, fazer com que ele golpeie e se sinta dentro da luta, tá certo? Então a primeira coisa que eu ensino para ele, o porquê que a gente tem a mobilidade, certo? A movimentação, a marcha de luta, ela deve ser muito respeitada nesse pé em pé, ou mesmo se o cara está no momento da luta e ele quer fazer esse jogo, mas ele sabe que tudo está em relação ao peso no pé da frente e pé de trás. Ou ele está aqui, mas ó, ele fez a ameaça, ele é obrigado a voltar. Então vamos partir do básico. Galera, a partir do momento que eu entendo que eu joguei o jab, eu devo trazer o peso para a perna de trás. Porque toda ação tem uma reação. Se eu ataquei o meu adversário, eu necessito ter postura para poder me defender. Então eu ensino o aluno que se ele deu o jab e ele faz um passo maior do que ele deveria, ele vai permanecer com peso na perna frente. Então não, ele está fazendo um passo demasiado. Ou ele vai no meio passo, ou ele vai e já estou pronto para me defender, certo? Certo? Então é importante que esse passo seja de um pé, certo, galera? Então a gente entende lá, o ensino, o aluno faz jab direto, traz o peso para a perna de trás para poder defender, para poder fazer o antijogo, certo? E entendido isso, eu começo a fazer um trabalho de coordenação, movimentos sequenciais de mão. Então começo lá, perna esquerda, perna direita e mão direita, tudo combinado, certo? Tanto para frente quanto para trás, beleza? Então lá, 1, 2, 3, 4. Começa a dar essa coordenação para ele. Ele começa a entender que o peso dele tem que ir e voltar. Se ele vai muito grande, ele morre dentro. Ele é obrigado a fazer um movimento maior para voltar. Certo? Sempre que eu faço um movimento, galera, de sequência de golpe, eu devo sempre terminar em base de luta inicial. Se eu termino em base mais aberta, não, a base maior do que a do início, eu sou obrigado a fazer um movimento sempre a mais. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu faço um jab direto, deixando meu pé de trás no lugar, olha essa base como ficou deformada. Para eu fazer um movimento de antijogo e defesa, eu preciso puxar para poder me defender. Então, mais vale eu ensinar o meu aluno a fazer jab direto, terminei, não preciso fazer nada para fazer o antijogo, para fazer o bloqueio, tá entendendo? Então é muito importante que ele entenda que o mesmo que vai é o que vem. Pisei. Ele tem que sempre terminar na mesma base. Pisei, certo? Então, esse é fundamental. Quero fazer, por exemplo, um golpe de encontro com a minha direita. A minha direita volta. Eu piso com o golpe de encontro com a direita. Bom, agora vocês estão vendo que eu estou pisando alternado. Cruzei com a minha direita, piso com a minha esquerda, voltando a minha perna direita. Mas isso é um movimento mais avançado. Certo, galera? Então, primeiramente, eu gosto de ensinar eles sempre jab direto. 4 golpes em linha pisando. Lado esquerdo, vai para o lado esquerdo. Lado direito, vai para o lado direito. Para trás, eu vou para trás. Vou para frente. Esses são os passos iniciais. E aí ele começa a botar essa consciência em sombra. Aí eu começo a botar lá, jab. A reação do teu adversário é um chute na coxa para o lado de fora.
Então lá, ele começa a ameaçar o jab, para deixar o cara incerto do movimento. Jabiei, defendi. Jabiei, defendi, já contra-golpeia direto, certo? Então lá, começa a botar na mão dele lá, jab, jab. O chute foi interno, bloqueou, faz chefe, Começa a dar consciência no movimento do meu aluno, certo? Então, primeira coisa, marchou, pé, entrei, jab direto, bloqueei, sempre marchando, jab, bloqueei, certo? Nesse momento que ele entende que toda vez que ele golpear de mão, ele tem que pisar, ele está sempre se reequilibrando e remontando a sua base. Isso é fundamental para a evolução do seu aluno. Então, não adianta ele ficar aqui fazendo movimento de braço se ele não está movimentando os pés. Ele tem que movimentar os pés, galera. A gente tem que pisar com coordenação de pé e mão, certo? Princípio iniciante: pé esquerdo, mão esquerda, mão direita, perna direita. Então, a partir daí a gente começa a fazer as variações, tá ok? E aí agora a gente começa a fazer o movimento encaixando golpes de perna também. Então olha lá, se eu faço um movimento de jab direto, e eu não acompanhei, eu sou obrigado a trazer para fazer o antijogo. Não, joguei lá jab direto, já estou pronto. Certo, galera? Não tenho dois movimentos. E para me defender, não. Certo? Aí a partir daí agora eu começo a jogar os contragolpes. Jab direto. Certo, galera? Dentro disso a gente já entendeu o balanço do porquê essa movimentação. Essa movimentação é importantíssima. Certo? Esse entendimento de peso pé em pé. Tá ok? E a mão na minha guarda lá, minha coluna de Juninho Play. Eu gosto de falar assim porque facilita a utilização dos joelhos e encaixe dos golpes. Se eu utilizo a minha coluna ereta, né, e o quadril com a hiperlordose acentuada, o meu joelho ele não recruta facilmente como o movimento de quadril retroflexionado. Beleza, galera? Agora, vamos fazer aqui o que mais causa lesão dentro da prática do Muay Thai, de luta em pé até. Galera, uma coisa que que a gente fazia muito antigamente era e chute circular, batendo e voltando atrás. Para que eu faça o movimento de verdade, o movimento vai todo ficar na força de atrito do meu pé, certo? Então não pode isso acontecer. Primeira coisa que eu ensino para o meu aluno é a deixar o golpe passar. E para que isso aconteça corretamente, galera, eu faço com que ele faça o chute circular girando 360. Deixa o pé girar. Só que isso é incorreto, porque quando eu dou as costas, faz com que o meu adversário tenha um tempo de movimento para pegar nas minhas costas, tá certo? Então no momento que eu estou de costas para o adversário, ele pode entrar e me atacar, tá ok? Então, mas só que isso é para a gente trazer consciência ao golpe do iniciante. Ele ganhou essa consciência, necessidade de rotação do corpo, e estamos libertando o joelho dele de lesão. Aí agora eu começo a fazer um movimento com ele, ensinando ele a cair na frente. Isso. Já volta se defendendo de uma possibilidade de contragolpe, certo? O adversário fez o lean back, olha lá, entrei, e assim eu vou dando consciência para o meu aluno. Aí eu boto eles a fazer sombra no ar e de volta, olha lá, esse. Certo, galera? E ele começa a entender o movimento do chute circular, livrando o joelho de lesão. Certo? Agora, a gente começa a fazer um movimento mais completo. Olha lá, começa a fazer lá
jab, jab, bloqueei, ok? Posso fazer com que o meu aluno também, ele entenda que não é errado ele trocar de direção, é muito certo. Quando eu faço o movimento de chute circular, eu devo sempre terminar facilmente trocando de linha. Agora eu estou voltado para lá, entrei lá, e assim eu vou trabalhando, certo? E troco, certo? E ali eu vou brincando com ele. Dessa forma, ele vai se soltando e entendendo o jogo. De toda ação tem uma reação, sem causar lesão. E aí eu vou fazendo, vou brincando com o controle. Uma das coisas que eu gosto muito, jab, bloqueio, chip, jab, jab, bloqueia, chip, joelho, olha lá, isso, ei. Então é muito importante eu desenvolver base, equilíbrio e controle do quadril. Peço para ele fazer 3 movimentos. Olha lá, bloqueou, chip, joelho. 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 Certo? Dessa maneira ele vai entendendo e criando base para fazer os seus movimentos com muita energia. Quando eu me bloqueio, quando eu defendo os movimentos, eu não fico mole. Eu até falo para a galera que a respiração deve ser feita de igual maneira, certo? Se eu golpeio fazendo, eu defendo fazendo também, certo? Eu estou sempre jogando golpes, tanto de bloqueios e defesas, quanto de ataque, com a mesma contração corporal, certo? Assim eu ganho energia, tá certo, galerinha? Então esses são os princípios que eu uso para os meus alunos iniciantes e intermediários. Então, olha lá, galera, sombra não é somente um movimento para aquecimento do corpo de vocês, certo? Eu falo para os meus atletas, começa na sombrinha, mas não é a sombrinha, pô, e aí, galera, como é que foi o teu final de semana? Pá? Não. Sombra é um movimento consciente de desenvolvimento do teu jogo, certo? Nesse momento tu começa a fazer a tua escola de combate, criando o teu jogo, criando a tua consciência, ganhando os movimentos. Tu faz os movimentos de defesa, certo? Faz os movimentos de saída e contragolpe, tá ok? Então nesse jogo tu vai botando os movimentos no teu subconsciente e criando o teu jogo. Não façam sombra por fazer sombra. Tragam consciência para os seus alunos, porque é desde o início que eles aprendem a ter consciência na sombra e assim começam a se desenvolver e chegando num nível avançado de luta. Tá certo, galera? A sombra é a simulação de luta. Não levem na brincadeira somente como um momento de aquecimento, não. É um momento de aquecimento, mas é um momento de muita seriedade. Os grandes lutadores, e eu dou um exemplo muito grande, que é o Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, ele acorda todo dia muito cedo e faz pelo menos 30 minutos de sombra. O cara é campeão mundial e ele ainda faz sombra, certo? Um cara que já tem toda a história dele feita e o cara acorda de manhã para fazer sombra, corre e faz sombra, vários rounds de sombra. Galera, se desenvolvam na sombra. Sombra é um exercício fundamental para o desenvolvimento do jogo de vocês, para ganho de velocidade, para não perder postura. Eu falo para a galera, só bater bolsa e paô vicia vocês a carregarem os golpes, mas só que o saco e paô não se mexe muito, vicia. Aprendam a golpear com velocidade no ar. No caso o adversário de vocês sair da frente de vocês não caiam dentro do jogo dele, tá entendendo? Se vocês não estão acostumados a bater com força e velocidade no ar, vocês não vão aprender a golpear sem se entregar, tá certo? Então sombra, galera, é fundamental, beleza? Então olha lá,
Se inscreve no canal, não deixa o seu comentário, deixa o like aí e tamo junto.